Olá e seja muito bem-vindo ao meu canal Easy English. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é o nosso sotaque. Você já reparou como cada sotaque carrega algo muito especial? Algo que vai muito além da forma como pronunciamos as palavras. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o contador de histórias silencioso que você carrega aí dentro da sua voz. Eu lembro exatamente como foi quando eu realmente percebi sobre o meu sotaque. Foi quando eu estava no navio, quando eu finalmente entrei a bordo de um navio de cruzeiros para trabalhar pela primeira vez. E foi aí, pela primeira vez, que eu pude ter contato com tantos sotaques diversos. Eu me vi cercada de filipinos, indianos, ucranianos, italianos, espanhóis e toda parte do mundo que você possa imaginar. Pessoas se comunicando por um idioma apenas, que é o inglês, que faz essa ponte. E particularmente eu acho lindo isso, eu acho lindo como que o inglês, ele conecta as pessoas. É um idioma usado como língua franca, ou seja, a gente pode por meio dele se comunicar com pessoas de todo o mundo. A língua franca, ela é um idioma que normalmente o inglês utilizado para se comunicar com várias pessoas de línguas maternas diferentes. É uma língua que facilita a interação entre grupos, com línguas nativas diferentes, servindo como um meio comum de comunicação. Mas sabe o que acontece? Nem sempre a gente percebe isso. Que lindo que é o nosso sotaque. Muitas vezes a gente tenta se corrigir demais, ou esconder o nosso jeito de falar, como se não fosse bom o suficiente. E é aí que entra algo que se chama a pressão para se encaixar. Desde muito cedo, desde antes até mesmo de começar a aprender inglês, a gente é bombardeado pela mídia, filmes, músicas, jornais, ambiente de trabalho, com a ideia de que existe um jeito certo de falar. E muitas vezes, esse jeito certo não é nosso jeito natural de falar. E aí que surge o problema. A mensagem é sutil, mas constante. Se você quiser ser aceito e quiser ser compreendido, precisa se adaptar a este jeito certo de falar inglês. E isso envolve neutralizar o seu sotaque. Só que quando a gente começa a mudar a nossa voz para se encaixar num padrão, algo acontece. E aos poucos nós sentimos que o nosso jeito de falar não é bom o suficiente. E isso mexe com a nossa confiança, com a forma de nos apresentarmos e até com como nos sentimos sobre quem a gente é. Mas de todo o vídeo, aqui vai a parte mais importante que eu quero trazer para vocês. Você não precisa se adequar a um padrão para falar inglês. Você não precisa mudar a sua voz para se encaixar. Na verdade, abraçar o seu tom autêntico pode ser libertador e finalmente fazer com que você destrave esse inglês aí na hora de falar. Já parou para pensar que muito do que te trava para falar inglês pode ser essa ânsia de você querer se adequar, essa ânsia de não falar com sotaque que você tirou aí de algum lugar e que não necessariamente isso está correto? Vamos definir uma coisa muito importante aqui. Sotaque é diferente de pronúncia, ou seja, pronunciar as palavras corretamente você deve e pode, né? Para melhorar o seu inglês, para que você seja melhor compreendido e também para que você entenda melhor o que as pessoas estão dizendo. Agora, sotaque é a sua identidade, é o que diz de onde você vem. É quase que impossível conversar com uma pessoa, por exemplo, da Índia, e não perceber o sotaque dela da Índia, mas isso não quer dizer que o inglês dela não é bom. Isso é apenas a identidade dela. Assim como nós, brasileiros. É muito possível de perceber que somos brasileiros pelo nosso inglês. Claro, a gente pode sempre procurar melhorar. A pronúncia deve ser estudada constantemente e melhorada sempre que a gente estuda. Mas o seu sotaque, você não precisa se envergonhar, não tem nada de errado com isso. Até porque, pensa bem, os Estados Unidos é gigante, tem muitos estados ali.
Cada pessoa de uma parte diferente dos Estados Unidos tem uma forma de falar diferente o inglês. Tem o sotaque do Alabama, tem o sotaque da Califórnia, tem o sotaque do Texas, e cada inglês vai ser de um jeito. Tem o sotaque da Austrália, tem o sotaque da Irlanda, mas, mesmo assim, é inglês. Não tem como unificar um inglês. O inglês é língua franca, como nós já dissemos no início do vídeo. Mais pessoas não nativas utilizam dele do que pessoas nativas do inglês. Você sabia disso? Então, da próxima vez que você se pegar pensando sobre o seu sotaque, lembre-se, o inglês é falado de diversas formas pelo mundo afora. Não existe apenas um nativo de inglês, por exemplo, o inglês de Nova York. Sim, existe, mas ele é falado apenas ali pelos nativos de Nova York. Tem muitos outros lugares onde as pessoas falam inglês também. E vai ser diferente dependendo do lugar de onde essa pessoa veio. Assim como aqui no Brasil. Quando a gente vai lá para o Nordeste, as pessoas conversam de outra forma, tem outro sotaque. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, por exemplo. O Rio de Janeiro fala diferente de mim, mas é o mesmo idioma, é o português. E não quer dizer que a pronúncia da pessoa está incorreta de forma alguma. É apenas a regionalidade dela, é apenas a identidade dela, me dizendo de onde ela veio. Então, eu quero te mostrar algumas coisas que me ajudaram e que podem ajudar você também a cultivar o seu orgulho pelo seu sotaque. Número 1. Ouça a si mesmo com atenção. Grave sua voz e, ao invés de procurar erros, procure o que há de único nela. Número 2. Conecte seu sotaque à sua história. Lembre-se de que cada som carrega memórias, lugares e pessoas. Número 3. Pratique a sua fala com confiança. Quanto mais você se expressa sem pedir desculpa pelo seu jeito de falar, mais natural isso soa. Quanto mais você se apropria da sua voz no trabalho, numa apresentação, numa entrevista ou até numa conversa casual, algo muda. O que antes poderia ser visto como fraqueza passa a ser visto como autenticidade, como marca registrada. E autenticidade é algo que as pessoas sentem e respeitam. Pense em figuras públicas e criadores de conteúdos que abraçaram os seus sotaques, mesmo em contextos onde a pressão para mudar era enorme. Eles transformaram o que muitos viam como defeito em diferencial. E isso não só fortaleceu suas carreiras, mas também inspirou milhares de pessoas a fazerem o mesmo, como é o exemplo da Sofia Vergara em Modern Family. Vocês conhecem essa atriz? Because it's my coffee, I want to take it in my like thermal, you know, the thing that you take your coffee. A mug. A mug? Yeah, a mug. Okay. Yeah. But not. No fim das contas, o seu sotaque não é um defeito. Ele é uma parte fundamental da sua história, da sua autenticidade, daquilo que te torna único. É como uma música só sua, que só você sabe tocar. E eu quero ouvir de você. Qual é a sua história com o seu sotaque? Houve um momento em que você percebeu que ele era especial? Ou uma situação que te fizeram tentar mudar? Me conta nos comentários e vamos juntos fazer um espaço aqui para a gente celebrar o nosso sotaque. E eu ainda te deixo aqui um desafio. Nas próximas 24 horas, preste atenção às vozes ao seu redor. Repare nas diferentes melodias, nos ritmos e cores que existem em cada pessoa. Porque quando a gente abraça quem a gente realmente é, o mundo ganha mais uma nota nessa sinfonia chamada diversidade. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo fez sentido para você, curte este vídeo, se inscreve no meu canal para a gente continuar dando voz a essa conversa. E não se esqueça, a sua voz importa e ela merece ser ouvida, exatamente como ela é. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!